Olá! Bem-vindos a mais uma etapa do projeto Código que Educa. E a missão de hoje, essa é especial. A gente vai, literalmente, dar vida a um personagem. Pegar um simples desenho e transformar em algo que se move, que reage. Vamos nessa? Mas antes de mergulhar de cabeça, é fundamental dar o crédito para quem merece, né? Então, um agradecimento mais que especial para o Elcio, para o Guilherme e para o Matheus, que são os criadores de todo esse material incrível que a gente está seguindo. Então, vamos lembrar rapidinho. Até agora, o que a gente fez foi construir o corpo do nosso personagem. Ele existe lá no mundo do jogo, tá bonitinho, mas tá parado, inerte. Pensa nele como um boneco, um corpo sem cérebro. E a nossa missão hoje é exatamente essa: forjar a mente dele. É isso aí. Nossa missão de hoje é dar vida. É pegar essa imagem estática, esse conjunto de pixels e transformar num ser que se mexe, que reage, que obedece aos nossos comandos. É hora de dar o sopro de vida. A jornada é simplesmente sensacional. A gente vai sair de uma coisa que é puramente visual, sabe? Um desenho parado, para uma criação que parece que pensa, que tem uma lógica por trás das suas ações. É aqui que a verdadeira mágica de criar um jogo acontece. E aí vem a grande pergunta, o desafio que guia a nossa aventura. Como? Como a gente faz essa transformação? Como um simples desenho pode, de repente, entender e obedecer ao que a gente quer? Pois bem, esse cérebro que a gente tanto fala tem um nome, é o script. E na Godot, que é a ferramenta que a gente está usando, esse cérebro é escrito numa linguagem chamada GDScript. É aqui, pessoal, que o espetáculo começa de verdade. E calma, não precisa se assustar com o nome linguagem de programação, tá? Pensa no GDScript como se fosse um roteiro de filme. A gente está literalmente escrevendo as ações que o nosso personagem tem que executar. São instruções diretas. É quase como se a gente estivesse conversando com o jogo. E todo cérebro, para funcionar direito, precisa de duas coisas bem básicas, né? Memória, para guardar informações, e capacidade de agir. No nosso script, quem faz esses papéis são as variáveis e as funções. Pensa nas variáveis como se fossem a memória. A melhor analogia é imaginar um monte de caixinhas, cada uma com uma etiqueta. Uma caixa pode ter a etiqueta velocidade, e lá dentro a gente guarda um número. Outra caixa, com a etiqueta vida, guarda outro valor. Simples assim, é a memória do nosso personagem funcionando. E as ações? Bom, as ações são as funções. A Godot já nos dá duas que são essenciais. A primeira é a underline ready. Ela roda uma única vez, assim que o personagem aparece na tela. É como dizer, ei personagem, assim que você nasceu, sua vida é 100. Pronto. A outra é a underline process. Essa é o coração do jogo. Ela fica batendo sem parar, umas 60 vezes por segundo, o tempo todo perguntando, e agora? O que eu faço? E agora? É nela que o movimento contínuo vai acontecer. Beleza! Então nosso personagem já pode ter memória e um coração que não para de bater. Mas, e a gente? Como a gente se comunica com ele? Como a gente dá os comandos? A resposta está bem na ponta dos dedos, no teclado. Na Godot, existe um sistema chamado input, ou entrada, que funciona como se fossem os ouvidos do jogo. Com um comando bem simples, a gente fica perguntando para ele o tempo todo, ei, a tecla para a direita está sendo apertada? Se a resposta for sim, a gente manda o jogo fazer alguma coisa. É assim que o controle ganha vida. E agora, se prepara para uma curiosidade muito legal. Lembra das aulas de matemática que o eixo Y cresce para cima? Pois é, nos computadores é o contrário. O Y cresce para baixo. Sabe por quê? Isso é uma herança das TVs antigas de tubo, que desenhavam a imagem na tela de cima para baixo. Por isso que num jogo, para fazer algo subir, a gente precisa diminuir o valor do Y. Fascinante, não é? Bom, chega de teoria, né? Chegou a hora da verdade. Vamos juntar tudo isso que a gente aprendeu, o cérebro, o coração pulsante, os ouvidos atentos e cumprir a nossa missão prática de hoje, o primeiro movimento. E o nosso plano de ação é super direto. Primeiro passo, a gente dá um cérebro para o personagem, ou seja, anexa um script nele. Segundo, a gente limpa o código que vem pronto para ter uma tela em branco para as nossas ideias. E terceiro, a gente escreve a instrução que vai finalmente tirar ele do lugar. E aqui está o feitiço. Essa é a linha de código mágica. Dentro da função _process, aquela que roda o tempo todo, a gente está dizendo exatamente o seguinte. A cada batida do coração do jogo, pegue a sua posição horizontal, que é a position.x, e adicione 2 a ela. O resultado disso, movimento contínuo para a direita. E na hora que a gente executa esse código, acontece! Aquilo que antes era só uma imagem estática, agora se move pela tela. A nossa missão foi um sucesso.
É aquele momento meio Frankenstein de todo criador, sabe? Tá vivo! A gente conseguiu! Demos o primeiro sopro de vida para nossa criação, a primeira faísca de autonomia. O mais incrível é que agora ele não é mais só um desenho. Ele é uma entidade que a gente pode controlar dentro do nosso mundo. Mas, como em todo bom jogo, assim que a gente completa uma missão, uma nova, ainda mais desafiadora, já aparece no horizonte. A nossa jornada está longe de acabar. Pensa bem, nosso personagem se move, é verdade, mas ele desliza pela tela como se fosse um fantasma. Falta peso, falta interação, falta o charme de uma animação. Então a pergunta que fica é: como a gente vai dar gravidade para ele, e colisões, e o balanço de uma caminhada de verdade? Bom, essa vai ser a nossa próxima aventura. A gente se vê lá.